o famoso burnout, que é a síndrome das pessoas que trabalham literalmente até o seu esgotamento físico, seja por opção, seja por exigência de sua empresa, do seu chefe, vai passar a ser reconhecido como doença ocupacional oficialmente a partir de 1º de janeiro de 2022. Mas o que é que isso influencia na sua vida, na vida da sua empresa, na sua relação com o INSS e, se for o seu caso, de ter essa doença, quais são os seus direitos? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou o Vitor Ramos e esse é mais um quadro do nosso RFM News, um quadro aqui do canal que a gente traz as notícias que têm vínculo com o mundo jurídico, com o mundo do direito e tenta explicar da forma mais simples e curta possível para a melhor compreensão das pessoas. A gente também tem outras playlists aí sobre imposto de renda, juridiquês, em que a gente explica as expressões jurídicas mais famosas também de forma mais simples. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessa, se inscreve aí no canal, que tem bastante coisa legal aí para você ir aprendendo um pouco do direito e simplificando essa linguagem que é tão vista como algo super complicado aí pelos leigos, pelas pessoas que não atuam nessa área. Mas vamos lá, vamos ao vídeo. Para quem não sabe ou até conhece com outro nome, o burnout nada mais é do que uma, digamos assim, uma doença do mundo moderno. É uma doença que atinge aquelas pessoas que trabalham excessivamente, que trabalham demais e que se tornam até workaholics, também é outra expressão muito usada. Ou seja, viciados em trabalho por opção ou por exigência dos próprios chefes e que trabalham sem perceber que estão trabalhando acima do que o corpo aceita. E aí, em um dado momento, essa bomba vai estourar. E aí pode estourar de diversas formas, como crises de estresse, apagões e diversas outras coisas, mas isso aí é assunto para a medicina. Para o direito, o que interessa é que o burnout, que já é reconhecido jurisprudencialmente, ou seja, pelos juízes, como uma doença que pode ter vínculo ocupacional, vai passar a ser oficialmente uma doença ocupacional, inclusive ganhando um CID específico da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que vai ser o CID 11. Mas o que é que isso significa para você? Qual é a diferença prática para você, caso você esteja passando por isso ou venha a passar por essa síndrome do burnout? Em primeiro lugar, como eu falei, essa doença já era reconhecida em alguns casos como uma doença vinculada ao trabalho e trazia todos os direitos ao trabalhador que isso implica. Mas ainda havia uma controvérsia, ainda havia discussão judicial, ainda era algo um pouco mais problemático de se alcançar. E algumas pessoas que passavam por esse problema acabavam não se sentindo à vontade de tomar qualquer atitude, inclusive às vezes um processo judicial contra o empregador, para que ter esse direito reconhecido. O direito a um afastamento, por exemplo, em razão dessa doença ocupacional. Muita gente, inclusive, não via como doença ou não aceitava ver como doença ou tinha vergonha de falar que estava doente. A partir do momento em que a OMS reconhece isso como doença e com uma CID, isso talvez facilite. É o primeiro ponto aí de diferença prática a partir do momento em que essa síndrome é oficializada como uma doença ocupacional. E isso aconteceu sempre porque essas doenças de ordem mais psicológica, de estresse, de excesso de trabalho, sempre tiveram uma vinculação mais difícil com o trabalho em si, já que pode acontecer em decorrência, por exemplo, de fatores familiares. Então a pessoa tem a perda de um ente querido, além disso está com algum problema dentro de casa, além disso está trabalhando, então vincular isso especificamente ao trabalho sempre foi uma tarefa mais difícil e mais problemática. A partir do momento que essa doença ela é regulamentada, vamos chamar assim, tanto a pessoa como a empresa, como o INSS passam a ter uns parâmetros um pouco mais objetivos para classificar e para vincular isso ao trabalho em si, facilitando o reconhecimento como doença ocupacional. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a descrição presente no novo documento que vai reconhecer o burnout como doença ocupacional é: burnout é uma síndrome conceituada como resultante de estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Ela é caracterizada por 3 dimensões: sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia, aumento do distanciamento mental do próprio trabalho ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao próprio trabalho e redução da eficácia profissional. Eu posso falar claramente que a descrição tá boa porque eu já passei por isso e de fato é o que acontece. E o principal ponto aqui para mim é a redução da eficácia profissional. Isso é fato e é real e as empresas às vezes não percebem que tornar as pessoas workaholics, que parece até bonito em alguns casos aí, principalmente de grandes empresas, de pessoas que querem demonstrar que trabalham muito para crescer na empresa e esquecem que isso pode gerar uma fadiga a ponto de diminuir completamente a eficácia. O que é que isso quer dizer? Você trabalhava
6 horas com a eficiência de 100 e passou a trabalhar 12 horas com a eficiência de 80. Você está trabalhando o dobro do tempo para cumprir menos do que você cumpria antes, justamente por causa do seu desgaste. Mas por que eu estou entrando nessa seara? Por que eu estou entrando nesse tema? Porque para as empresas isso também é bom. As empresas passam a ter que valorizar ainda mais os exames médicos relacionados ao empregado. Então os exames admissionais, os exames periódicos, os exames demissionais passam a ter ainda mais relevância, já que tem algumas empresas que deixam isso um pouco de lado. E por que isso? A partir do momento que você vai contratar um empregado e você faz um exame admissional meio pro forma, meio só para constar, você passa a assumir o risco de trazer para sua empresa uma pessoa que já está com a síndrome do burnout. E aí vai acabar que você pode contratar uma pessoa que logo depois vai ter que ser afastada por essa síndrome e eventualmente vão vincular essa síndrome ocupacional, o burnout, à sua empresa, mesmo o funcionário eventualmente tendo vindo com esse problema de outra empresa, de outra cultura empresarial. Então torna-se importante para a empresa, mais ainda, mais do que já é, dar atenção a esses exames médicos relacionados à medicina do trabalho. Outra coisa importante é que as empresas podem enxergar um momento mais adequado ainda de encerrar com aquela cultura de trabalho enquanto todos os outros dormem, porque na verdade isso é um grande perde-perde. Perde a empresa, porque o funcionário não tem mais produtividade nem motivação para trabalhar, perde o funcionário, sua qualidade de vida. Então o vídeo de hoje é isso, foi para mostrar quais são os impactos do fato do burnout passar a ser reconhecido oficialmente como uma doença ocupacional pode ter na sua vida. Espero que tenha ajudado. Se ainda restou alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder assim que possível. Um abraço, até o próximo vídeo.